Bom dia, Yasmin. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Professora, como tá? Estou bem também. Que bom. O pessoal está chegando. Sim, vamos utilizar o livro grande, certo? O livro grande, grosso. Página 18. Página 18. Deixa eu pegar aqui. Enquanto vocês estão chegando, eu vou carregar aqui o livro do nono, tá certo? Enquanto o pessoal está chegando, eu vou carregar aqui o livro do nono. E essa parte inicial é quando for na... Carregando aqui. Bom dia, professora. Oi, bom dia, João Vitor. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Comigo também. Graças a Deus. Graças a Deus. O pessoal tá chegando, né? Tô carregando aqui o livro, viu? Só um minutinho. Tá certo, professora. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se... O livro tá carregando aqui, um minutinho, viu? Ainda bem. Já carregou. O livro do nono. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o link do livro, para a gente iniciar, certo? Quando for na partezinha do cálculo, eu explico no quadro. Opa, já está no capítulo 2, acho que eu adiantei muito. Pronto, aí, opa, ainda não. Vai chegar mais não, agora sim. Pronto. Olha, gente, o assunto do teste de vocês só vai até aqui, até essa página, certo? A gente iria terminar na quarta, mas aí não deu tempo a gente ter aula. Mas hoje dá para eu concluir isso aqui, tá bom assim? Só vai até esse assunto aqui. E depois Certo, eu faço, professora. certo? Depois eu faço uma revisão com vocês. Tá. Pronto, então hoje a gente vai aprender o seguinte, a gente vai aprender a conhecer outros números irracionais. Só relembrando, ó, os números irracionais são aqueles que são decimais, mas têm a parte infinita, né? Porque os que são decimais e têm a parte finita são os racionais, né? Os irracionais, não, ele têm essa característica diferente de ter infinitos algarismos, né? Infinitos números, por isso que tem aquela reticência, os irracionais, certo? Inclusive o número π, que a gente viu naquele dia nos exercícios de circunferência de círculo. Certo? O número π é bastante importante vocês lembrarem dele, porque ele tem uma representação infinita. Ele é 3,1415, assim, não precisa vocês memorizar, mas, o valor dele, mas precisa conhecer que ele é um número irracional, esse símbolo aqui. Certo? O símbolo de π, esse símbolozinho aqui, ele é um número irracional, ele é infinito,
e decimal. Aí agora a gente vai aprender, ó, como calcular as raízes exatas e não exatas, certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos de raízes exatas. Primeiro, a gente vai começar aqui. As raízes exatas, elas são números racionais. Então, por exemplo, ó, só para dar uma relembradinha, ó, raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, aqui a gente tem raízes exatas, que são aquela questão dos quadrados perfeitos. A raiz de 0,25, olha, mesmo que tenha vírgula, o número tendo vírgula, e ele sendo finito, aqui é um número decimal. Ele é racional, Professora, certo? Oi, pode falar, João. uma pergunta. Essa aula que a senhora está fazendo agora só será de revisão ou será revisão e terá coisas para copiar? Não, a aula de hoje é só para concluir o conteúdo, Tá certo, professora. certo? Obrigado. Nada. Eu acho que, deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa diferente. Se tiver alguma coisa diferente do livro, aí eu peço para vocês acrescentarem no caderno de vocês, certo? Mas até agora, não. Só quando eu for fazer as continhas aqui, certo? Aí quando for para a semana, eu não sei a data ainda da prova do teste de matemática, mas aí eu faço uma revisãozinha antes, tá bom? Quinta-feira, professora. Oi, é quando? Quinta-feira. Quinta, né? Ah, certo. Oxe, então dá tempo. Certo? Eu fazer uma revisão. Mas vão estudando, certo? Não esperem só pela revisão, não. Porque a revisão é só algumas dicas, assim, né? Vocês vão estudando, né? Mas o assunto de vocês está tão pequeno, gente, ó, porque... Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem, ó. O assunto do capítulo 1, ele começa aqui, mas essa parte aqui é de introdução, né? De aplicação. Aí vocês vão começar mesmo a estudar a partir daqui, ó. Conjunto dos números racionais, com a letra Q. Não esqueçam dessa letra Q, que representa os racionais, né? A gente estudou até o ano passado. Aí aqui a gente viu algumas situações. E deixa eu olhar mais aqui. A gente viu aqueles exemplos e relembrou um pouquinho como fazer uma divisão para encontrar um número decimal ou uma dízima, que é uma repetição de vários números. Olha só, vocês só vão estudar essa página de números racionais e sim, tem os irracionais também, né? Que a gente já viu. Conjunto dos números irracionais. Aí vocês vão dar uma lidinha aqui, ver os exemplos, estudar pelos exercícios, ó, esses exercícios que fizemos. Eu até orientei, né? Eu fiz um exemplo para depois vocês fazerem a atividade. Tanto do comprimento da circunferência. Pode estudar essa fórmula aqui, viu? Comprimento da circunferência. 2π vezes o raio. Área do círculo. Para classificar quando o número é racional ou irracional. Né? Irracional vai ser quando ele for decimal e tiver reticência, que você já sabe que ele não termina o número. Agora, quando ele for decimal e não tiver reticência, ele é racional. Por quê? Porque todos os decimais, alguns decimais são racional, que não tiver reticência, né? A caso aqui da letra C é racional, é uma dízima periódica. Então, dízima periódica e decimais e números fracionários, eles são racionais. Apenas o irracional, ele tem a reticência e são decimais também, porque dá para não confundir com o racional, tá bom? Sim, aí, como eu disse, ó, a outra página é essa, que é a de hoje, né? Que eu iria terminar na quarta, mas aí a gente não teve aula na quarta, aí eu vou concluir hoje, tá bom? O assunto do teste, mas quando for segunda eu dou uma revisãozinha, principalmente nessa parte aqui. Então, aqui a gente tá vendo algumas raízes exatas. As raízes exatas, elas são chamadas de números racionais. Ó, a raiz de 0,25, aí vamos supor que você não saiba calcular, mas você tem como referência o número 25. A raiz de 25 não é 5, então a raiz de 0,25 vai ser 0,5. Aí aqui você tem um outro exemplo de raiz, ó, raiz cúbica de 1/8. A raiz cúbica de 1/8 vai ser aquele número, você vai extrair a raiz do numerador
Deixa eu ir aqui pro quadro, peraí. Eu gosto de botar a mão na massa, vou voltar aqui, viu? A partir desse... Vamos lá. Peraí, só um instantinho, viu? Ainda estou aqui na... Vou pegar os exemplos aqui. Página 18. Ó, a gente estava vendo esse exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de... Aqui é só um exemplo, mas vai interessar vai ser daqui a pouco que a gente vai fazer. Raiz cúbica de 1/8. Quando você for tirar a raiz cúbica de uma fração, você tira a raiz do numerador, tem a raiz cúbica de 1 é 1. Porque se eu multiplicar 1 3 vezes repetidamente, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Porque na raiz quadrada a gente não repete apenas 2 vezes, né? A multiplicação, 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Já não, a raiz cúbica de 1 é 1 porque eu tive que multiplicar 1 3 vezes a multiplicação. Então, aqui a raiz de 8 vai ser 2. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, deixa eu organizar aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, a aula de hoje é super importante, viu? Porque é o último... No caso, deixa eu ver se eu me lembro, eu não lembro. Mas tem no máximo 2 questõezinhas sobre esse assunto, certo? O restante é sobre os outros. Mas não deixe de estudar não, isso aqui, porque a gente vai precisar usar. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes a multiplicação, dá 8. Quando eu falo em raiz cúbica, eu tenho que fazer as multiplicações repetidas do número que eu encontrar. Aí vamos supor que você não saiba que era 2. Aí você fica testando. Raiz cúbica de 4. Não, 4 não, deixa eu ver aqui outro número. 27. Ó, raiz cúbica de 27. É um número que é multiplicado ele 3 vezes vai dar 27. Aí você vai testando 3, vamos ver se é 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. É 3. Então aqui foi só para explicar como você encontra a raiz exata, certo? Mas no caso, o nosso objetivo é encontrar as raízes não exatas. Porque ele deu esse primeiro exemplo aí de raízes exatas, né? As exatas, ou seja, as raízes que não têm número decimal, são raízes racionais. Não precisa copiar, não, né, professora? Não precisa não, que tem no livro esses exemplos. Certo. Olha aí, deixa eu ver qual outro exemplo que ele colocou. Raiz quarta de 81. Professora, a senhora tá bonita hoje, viu? E eu pensando que eu estava toda descabelada hoje. Tá não. Obrigada. Parece que quanto mais natural, às vezes, a gente fica, né? Porque não dá para se ajeitar, né? Mas, obrigada. Então, a raiz de 81 é você pegar um número de multiplicado aí 3 vezes. Não, desculpa, 3 vezes não, 4, né? Porque agora é raiz 4. De 81. O número 3, ele vai ajudar nisso aqui, ó. Vamos ver se é o número 3. Vou ter que multiplicar ele 4 vezes, porque aqui é mais 4. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. E 27, se a gente multiplicar 27 por 3, gente, vamos ver se dá 81. Se não der, a gente trocaria esse número 3 por outro. Agora de forma repetida. Né? 3 vezes 7, 21 vai 2. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Deu certo, ó. A cúbica de 81 é 3. Você tem no livro, ele bota só o exemplo e coloca a resposta do lado, certo? O nosso objetivo é encontrar as raízes exatas de alguns números e as raízes não exatas, certo? As raízes exatas, deixa eu só escrever aqui para vocês verem. Esse aqui não precisa, viu? Tem no livro. E no caso assim, deixa eu só colocar aqui. Já vou fazer explicar aqui no quadro que fica melhor, porque essa parte tem umas plantas. Olha, então vou fazer assim. Isso já enxugou. Os números
racionais, eles fazem parte das raízes exatas. Como esses exemplos que a gente viu agora. Ok? Ó. Raízes exatas são números racionais. As raízes não exatas, elas são chamadas de números irracionais. Algumas, viu? Não é todas. Então, o nosso objetivo é ver isso aqui hoje. Como calcular raízes exatas e não exatas? Algumas não exatas são irracionais, não são todas. Então, vamos fazer isso, certo? Vou apagar aqui para poder ter mais espaço. O primeiro exemplo que ele dá aí é o número 256. É bom. Então, ele vai fazer o seguinte, ele quer que você calcule a raiz quadrada de 256, certo? Então, tem duas maneiras de você calcular essa raiz de 256. Ou você vai fazer os quadrados perfeitos, eu vou colocando aqui alguns exemplos, certo? Por exemplo, eu vou começar a partir do 9 aqui, certo, gente? 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz de 81 é 9. Aqui eu estou colocando os quadrados perfeitos, que são aqueles números que multiplicar duas vezes vai dar a raiz exata. Eu vou fazer aqui com 10, certo? Só para vocês verem o seguinte. 10 vezes 10 dá 100, raiz de 100 é 10. 11 vezes 11 dá 121. Raiz de 121 é 11. Vou fazer até o 12. 12 vezes 12 dá 144. Porque você não vai decorando todas as raízes quadradas, né? Geralmente a gente consegue ainda memorizar até a de 12. No caso, até de 144, que é 12, né? Porque os primeiros quadrados perfeitos são os números repetidos da tabuada. Né? 5 vezes 5 é 25, a raiz de 25 é 5. Aí aqui vai, né? Vai infinito as raízes. Para você não memorizar tudo isso, aí a gente tem um processo na matemática que se chama decomposição em fatores primos, que é um assunto lá do sexto, que é quando você aprende a tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Então, você, utilizando esse processo, você consegue encontrar uma raiz exata de um número, e não exata também, né? De um número maior. E aqui, a gente foi até 144, esse número é bem maior. A gente poderia fazer por tentativa também, viu, gente? Eu estou falando isso mais na forma escrita. É claro que se a pessoa pegar a calculadora e tirar a raiz, ela sai logo direto. Mas vocês precisam aprender a calcular na forma escrita, certo? Primeiro. Então, aqui vai ter 144. Para não ficar tentando 13 vezes 13, 14 vezes 14, não ficar perdendo tempo, então a gente faz o seguinte, eu pego o número que está dentro da raiz aqui, que é o número 256. Veja bem, eu vou até diminuir aqui. Vou escrever mais à esquerda aqui, que eu vou precisar fatorar. Ó, o número 256, eu vou decompor em fatores primos. Lembra que a gente fazia isso com o mínimo múltiplo comum, certo? Com o MMC. Então, para encontrar a raiz desse número, e não ter que fazer tentativas de várias multiplicações, que poderia também você fazer e dar certo, dá, mas só a questão do tempo, né? Você leva mais tempo para encontrar, quando o número é maior. Aí você vai fazer essa fatoração aqui. Então, essa fatoração aqui no livro, viu? Mas eu vou fazer aqui junto de vocês, para explicar como é que encontra. Então, o número 256, eu vou começar a dividir pelo primeiro número primo, que é 2. Certo? Vamos fazer mentalmente essas divisões? Ó, 256 por 2. Certo? Vamos tentar utilizar o cálculo mental, ó. Qual é a metade de 200? Quando é por 2, dá para fazer isso, certo, gente? Qual é a metade de 200? Não é 100? Qual é a metade de 56? Ou se você preferir, ó, eu estou fazendo a divisão mentalmente, porque o número ainda não está tão alto para fazer divisão, né? Para fazer raízes, sim, mas divisão não. Vamos fazer assim,
qual é a metade de 50? É 25. Qual é a metade de 6? É 3. Quando for divisões por 2, ainda dá para fazer metades. Mentalmente, cálculo mental. Então, você somar aqui, ó, 5 mais 3 dá 8, 2 mais 0, 2, e 1 mais 0, 1, dá 128. Então, se eu fizer a divisão de 256 por 2, dá 128. Se você não preferir fazer mentalmente, aí você faz a divisão na escrita, tá certo? Como um algoritmo. Então, aqui eu fiz apenas a divisão mentalmente. Porque é para a gente ganhar tempo e eu mostrar qual é o objetivo mesmo do que a gente está querendo. Então, vamos lá. Eu vou continuar a dividir por 2, certo? O que é que eu estou fazendo? A decomposição em fatores prima do número 256 para encontrar a raiz exata. Vamos lá. 128, a metade de 100 é quanto? 50. A metade de cada número você faz. Metade de 20, 10. A metade de 8 é 4. Somando, ó, 50 mais 10 dá 60, mais 4 dá 64. Acompanhe direitinho, certo? No final. Oi, quem foi que falou? Eu não sei Fui quem eu, falou. professora. Aqui não dá pra ver o quadro. Tipo assim, as letras, os números que a senhora tá colocando, tá bem pra lá, entendeu? E não dá pra ver. Essa parte. Deita o celular que dá pra ver a tela toda. Tá. Olha, mas é só essa parte aqui, certo? Aquela parte ali já foi só da raízes quadradas. Precisa só ver, veja se está vendo pelo menos essa parte aqui da fatoração, que é o importante que Agora dá pra ver tudo, professora. tá, melhorou? Uhum. Aí eu Professora, a senhora pode explicar essa divisão que a senhora está fazendo, tipo 256, 128, porque eu não entendi muito bem. certo, posso? Eu estava fazendo o Não entendi foi seguinte, nada, professora. olha, o número 256, eu poderia fazer, eu estou fazendo, passando um traço na vertical e dividindo os números para encontrar uma fatoração e encontrar a raiz exata, certo? Ah, Eu comecei a dividir 256 por 2. Aí eu disse o seguinte, em vez de a gente fazer a divisão escrita, como é dividido por 2 e a metade, né? Por exemplo, qual é a metade de R$ 150? Vai ser a metade de 50, não, desculpa, a metade de 100 que é 50, né? A metade de R$ 150. Vai ser a metade de 100 que é 50 e a metade de 50 que é 25. Quando você somar as duas metades, você tem o valor R$ 75. Então, aí o que eu disse assim, vamos tentar estimular o cálculo mental, porque aí você ganha tempo em vez de estar fazendo várias divisões. É claro que se, no caso, a gente não conseguir fazer logo essas divisões rápidas, aí vai ter que fazer as divisões uma por uma, tá certo? Então, para essa divisão aqui, 256, eu tinha feito assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Para essa divisão aqui, eu tinha feito. Viu, gente? Ó, para a divisão 256, eu tinha feito assim. Em vez de fazer a divisão escrita, em vez de fazer essa divisão escrita, eu fiz assim, ó. Qual é a metade de 200? 100. Sendo que a gente fez mentalmente, né? Qual é a metade de 50? 25. 25. Né? Tá entendendo agora? Qual é a metade de 6? 3. 3. Aí você fez a metade de cada número aqui representado e depois você tem o resultado, que é o resultado da divisão. Você teria aqui, se fosse fazer na escrita. Então a gente fez isso mentalmente. Fica fácil só para poder divisão por 2, porque por 3 o negócio começa a ficar mais trabalhoso. Tá certo assim? Então, No caso, não quando tá precisa nem certo, não professora. é, Agora sim professora. entendi. É só fazer esse cálculozinho aí, é? só fazer esse cálculo que você já tem um resultado. Não precisa Certo? fazer montar a divisão toda, não, né? Não precisa não. Não precisa dividir, não. Quando for por 2, agora quando for por 3, gente. Mas aí a gente está trabalhando primeiro com as raízes quadradas, né? As raízes quadradas divisão por 2. Se fosse raiz cúbica, seria divisão por 3. Certo? Ô, Ah, professora, agora entendi. Entendeu? E professora, aí? Me falou, professora. Oi, pode falar. a senhora
pode dar outro exemplo com essa conta? Como? A senhora pode dar outro exemplo com a conta que a senhora fez agora? Sim, eu vou dar mais exemplos aqui. Eu vou só Tá concluir certo, aqui. obrigada. Nada. Olha. Sim, aí continuando aqui, ó, a gente não fez a metade de 200, que é 100, a metade de 50 é 25 e a metade de 6 é 13. Quando você somar cada metade, vai ser exatamente o resultado da divisão de 256 por 2. Porque fazendo aqui, ó, 5 mais 3 dá 8, 2 mais 0, 2 e 1 mais 0, 1. A metade de 256 é 128, certo? Aí agora vamos fazer, vamos estimular o cálculo mental, pelo menos com divisores, que aí você não vai então fazendo várias divisões, ó. Que é a metade de 100? Aqui o número é 128. Aí se eu perguntasse diretamente, que é a metade de 128? Aí posso ser que a pessoa não saiba logo direto. Mas você pode fazer essa dica que eu estou dando, fazer a metade de cada número. A metade de 100 é 50, a metade de 20 é 10 e a metade de 8 é 4. Quando você soma as três metades, você vai ter a divisão de 128 por 2, sem precisar fazer ela escrita, ok? Então, somando aqui, vai ficar 4 mais 0, 4, 5 mais 1, 6, é 64. Depois você vai ver que a gente não vai precisar fazer isso Ah, sempre. professora, aí vai descendo, agora a gente vai fazer com a metade de 6, com a metade de 4 e vai fazendo até achar o resultado? Isso. Por Ah, exemplo, até chegar em um. Quando chegar em um, a gente vai parar e fazer o processo da raiz quadrada. Tá certo? aham. Então, aqui, 64 por 2. Ó, o número até diminuiu, ó. Vocês sabem me dizer qual é a metade de 64? 32. Ah, João Muito Vitor. bem. 32. Olha, então, você poderia fazer metade de 60, que é 30, e metade de 4, que é 2. Aí, somando 30 mais 2 é 32. Isso aqui é só uma dica, certo? Para você estimular o cálculo mental e toda vez não ter aquele trabalho de fazer várias divisões, certo? Pelo menos quando for por 2. Deu para entender agora? Deu. Mas o nosso objetivo ainda não é esse. Pronto. Aí eu tenho 32, vamos dividir por 2. Vamos fazer direto agora? A metade de 32, quanto seria? 16. Muito bem, 16. Aí vamos supor que você não saiba. Aí você faz o processo que eu expliquei. A metade de 30 é 15 e de 2 é 1. Quando soma 15 mais 1 dá 16. Isso. Agora ficou, certo? Agora ficou fácil, ó. 16 por 2 dá 8. Não dá para a gente fazer agora, mentalmente? Ó? A metade de 16 é Aham. 8. 8 por 2 dá 4. E 4 por 2 dá 2. Eita, tá bem pensadinho aqui, viu, gente? E Eu um. vou... 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Aí para. Quando chegar em 1, a gente para. Tá certo? Pronto, aí Mas agora tem que sim. fazer até chegar no professora. Se não chegar no 1, não acaba o cálculo. É. Aí quando chegar em 1, você encerra o processo de divisão. Isso aqui chama processo de decomposição em fatores primos, dos números que a gente está vendo aqui, né? Aí, sendo que a pergunta era a seguinte, ó, qual é a raiz quadrada de 256? Isso tudo a gente está fazendo para descobrir a raiz. Que a gente poderia também fazer aqui por tentativas. Mas vai que ele deu um número assim, 900 e pouco. Vai que ele deu um número 900. Aí você vai estar testando cada número até chegar em 900. Não, não é o processo exaustivo, né? Então, para ficar mais fácil, você vai fazendo divisões por 2, já que é raiz quadrada, e encontra o valor dela. Então, para encontrar o valor, então vamos lá, certo? Essa parte aqui, ó, já eu dou uma dica para vocês. Essa parte acho que eu vou ter que apagar aqui, porque não vai dar. Essas aqui são as raízes exatas, viu? Que eu apaguei, que eu disse que poderia ir por esse espaço também. Só um minutinho que a gente vai encontrar a raiz de 256. Depois ele bota aí outra. Olha, a
Raiz quadrada de 256, na forma fatorada, vamos agrupar de 2 em 2, gente? Ó, você agrupa de 2 em 2 por conta de ser raiz quadrada, tá certo? Então, olha só como fazer, ó. 2, eu vou formar potências, viu? 2 ao quadrado, preste bem atenção aqui, vezes 2 ao quadrado. Não, Oi? mas não, professor. Certo, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Deixa eu olhar se eu coloquei todos, viu? Tem um par de 2 aqui, outro par, outro e o outro. Bom, Professora, só uma coisa. certo. Quando eu for fazer esse resultado desse 2, 2, 2, 2, aí a gente vai ter o resultado e a gente tem que repetir o 2 lá em cima e sair mosquito. Eu coloquei esse 2 aqui, porque quando a gente representa a fatoração, a gente escreve a base aqui é o número maior. E o expoente é a quantidade de vezes que eu estou repetindo. No caso aqui, eu estou repetindo o número 2 duas vezes. Se aqui fosse 3, 3, 3, 3, 3, se fosse vários 3, olha bem, aí você escreveria a base, que é 3, e colocaria a quantidade de 3 que você está agrupando. Está agrupando de 2 em 2 aqui. Certo? Sempre que for raiz quadrada, agrupa-se de 2 em 2. Professora, pode ser o número que for, mas tem que ter o 2 em cima, né? Pode ser qualquer número, mas você coloca esse 2, porque a gente tem que agrupar ele de 2 em 2, por conta que é raiz quadrada. E o índice não está aparecendo. Certo? Aí depois disso, gente, você faz o seguinte, ó. Isso aqui se chama a fatoração, né? Fatoração. O que eu fiz aqui foi decomposição. Eu decompus o número em fatores primos, né? Eu encontrei vários fatores primos à direita, que é isso aqui que vai me ajudar a encontrar o valor dessa raiz. E essa aqui chama fatoração. Essa fatoração, sim, falta botar o símbolo da raiz, tá certo? O símbolo da raiz. O que é que eu aconselho a vocês? No livro não tem esse detalhezinho aqui que eu fiz, ó. Ele já bota direto o valor. Eu aconselho copiar essa parte do lado direito. Mas antes disso, peraí, viu? Antes de copiar essa parte do lado direito, a gente vai encontrar agora a raiz. Como o índice é 2 aqui da raiz, você vai cancelar cada índice desse com os expoentes. Esse índice cancela com esse, com esse, com esse e com esse. Quando eu falo cancelar, eu estou dizendo que eu estou simplificando 2 com 2 aqui do índice. Aqui se chama expoente da potência, né? E aqui se chama índice. Quando a gente cancela, então vai embora o símbolo da raiz quadrada. Então vai ficar só 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Você fazendo esse resultado aqui... Não vai adiantar de nada os doisinhos lá em cima, professora? Oi? Não vai adiantar de nada os doisinhos lá em cima? Não vai usar pra nada ele? Não, a gente vai usar ele para poder simplificar com o índice, né? Que no caso a gente eu chamo de cortar, porque é a linguagem mais rápida, né? Mas no caso a gente está simplificando, é como se eu tivesse dividido 2 por 2, aí dá 1. Sempre não aparece 1 aqui, ó. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1 e 2 por 2 dá 1. Quando eu simplifico o expoente dessas potências com índice, aí ele retira a raiz, ó. A gente extrai a raiz. Ou seja, primeiro fatoramos o número, agrupamos ele de 2 em 2, em forma de potência e de produtos. Depois, você cancela os índices com a raiz, sempre vai ver esse cancelamento. E, por final, você faz as multiplicações desses números e encontra a raiz de 256. Entendi não, professora. Oi? Entendeu não? Entendi. No caso, o livro está pedindo para a gente encontrar a raiz de 256. Aí você tem a opção de fazer por quadrado perfeito, que foram aqueles que eu apaguei, mas para aqueles quadrados perfeitos só serve para a raiz quando for menor. Até 144 que a gente viu. Depois disso, você vai ficar fazendo tentativas, mas você vai perder muito tempo para fazer esse processo. É por isso que entrou esse processo novo.
de como encontrar a raiz exata de um número maior. Aí, para você encontrar esse processo da raiz exata, aí você vai decompor o número em fatores primos. Eu peguei o número 256, aí fui dividindo por 2, como vocês viram, né? Essa parte aqui você entendeu, não foi? Eu saí dividindo por 2, ó. 256 por 2, aí deu 128. Aquele negócio da metade, né? Dividindo por 2, 64. Por 2, 32. Por 2 deu 16. Por 2 deu 8. Por 2 deu 4. Por 2 deu 2. E por 2 deu 1. Depois que você faz a fatoração, você volta para a raiz que você está querendo encontrar. Você vai pegar a base 2 e vai agrupar ela em dois números. Aqui é a quantidade de 2. Vezes 2, ó. Esse outro 2, mas tem 2. Duas quantidades. Esse outro 2 está aqui, mas eu tenho duas quantidades de 2. Esse próximo 2 é o último aqui, ó. Quando chegar em 1, você para, né? Você divide até chegar em 1. Aí, depois disso, o que é que você faz? Você pega todos esses expoentes e simplifica com índice. Aqui não está aparecendo, ó. Por exemplo, se eu fizer assim, raiz quadrada de 9, a gente sabe que o símbolo 2, ele é omitido da raiz. Então, a raiz quadrada de 9 é escrita assim, sem o número 2. Então, aqui está subentendido o número 2. Como está subentendido, eu fiz uma simplificação, dividi 2 por 2. Aí deu 1, que está aqui, ó. 2 por 2 deu 1, 2 por 2 deu 1 e 2 por 2 deu 1. Ou seja, eu simplifiquei os expoentes com índice e encontrei todos os números sem a raiz. Por que a raiz desapareceu aqui? Porque eu fiz uma simplificação dos expoentes. Quando você faz uma simplificação, né, você não tem esse 1, não, certo? Quando você faz a simplificação, das raízes, aqui, ó, dos índices com expoente, você tem o valor exato da raiz. Então, o que é que está faltando agora? Só fazer essas multiplicações para encontrar o resultado da raiz. Se eu tiver assim, 2 vezes 2, vai dar quanto? Vamos fazer isso aqui junto? 4. 4. Muito bem. 4 vezes o próximo 2 dá quanto? 8. Ótimo. E 8 vezes 2 dá? 16. Isso, muito bem. Então, finalizando, ó, a raiz quadrada de 256 é finalmente 16. Professora, eu poderia ter encontrado por outro método, aquele das tentativas? Pode. Você pode encontrar pelo método das tentativas. Mas se por acaso eu der um número assim, 1024 ou 900, aí você vai ficar tentando até chegar em 900, porque a gente tinha parado aqui em 12, né? Em raiz de 144, que era 12. Aí, o que acontece? Você vai perder muito tempo para encontrar raízes exatas de números maiores. Por isso que o ideal é você fazer a decomposição de números primos, você pegar o valor que está dentro da raiz, decompor ele, agrupá-los em base 2, e colocar os expoentes aqui de 2 em 2. Depois disso, os números que você encontrou, que foram cancelados, os expoentes foram cancelados. Aí você faz a multiplicação, já tem o valor da raiz. Quando você faz a multiplicação aqui quando eu faço a multiplicação de 2 vezes 2, aqui, não foi o que a gente está fazendo? Dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Isso aqui já é a resposta. Ou seja, eu fiz um cálculo dos fatores primos, né? Decompus em fatores primos, fiz o agrupamento de 2 em 2, cancelei os expoentes com índice e encontrei o valor da minha raiz, que deu 16. Aí no livro ele coloca. Certo? Então, Professora, vai cair alguma pergunta dessa no teste? vai. No teste, eu vou dar um número para você encontrar a raiz desse número através desse processo aqui de fatoração. Certo? Vai ter um exercício de casa, aí vocês vão tentar fazer
por esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui, certo? Aí eu Vou vou, estudar esse processo que a senhora fez, para quando for no dia do teste fazer sem dificuldade. não é porque a outra partezinha não tem conta, né? Mas essa parte aqui de raiz quadrada tem. Para encontrar a raiz de um número, tem que fazer essa fatoração. Aí eu vou explicar outro exemplo, o número 125, tá certo? E depois eu digo qual é. Vou apagar aqui. Depois vocês reverem o vídeo, eu vou explicar outro exemplo para vocês irem se acostumando, só para ir entendendo, certo? Porque esse primeiro exemplo já foi um pouco grande, né? Professora, a senhora sabe até que horas vai essa aula? Eu acho que vai até 11h10. Ah. Professora, dá mais exemplo desse? Eu vou dar, certo? Vou explicar outro exemplo. Que fica Mas esse que a melhor. senhora vai dar agora não precisa copiar, não, né? Não, não. Tá. Tem no livro esse exemplo, certo? É o terceiro exemplo aqui, deixa eu escrever aqui. É 125. Tem um aí de. Deixa eu ver aqui. Ele pega a raiz de 125. Deixa eu ver se é raiz quadrada ou se é raiz. Quadrada mesmo, viu, gente? Ó, ele dá outro exemplo aí, mas com número decimal. Mas o nosso objetivo, por enquanto, é esses números aqui. Números inteiros. Ó. Então, qual é o nosso objetivo? Encontrar a raiz de 125. A gente não ficar fazendo aquelas tentativas que eu expliquei, né? Aí você não vai encontrar direto a raiz. Então, o que, é que a gente faz? Escreve o número que está dentro da raiz. Quando for na segunda-feira, eu faço mais exemplos, tá certo? E só esse exemplo aí grandão. Então, a gente vai pegar o número 125 e vou decompor em fatores primos, tá certo? Olha só. O número 125, eu vou dividir por 5. Veja só, eu não vou dividir por 2, gente. Lá era quanto? Era 256, né? Veja bem, para você não confundir. Ó. Lá o número era 256, eu dividi por 2, porque foi o primeiro número primo que é divisor de 256. O número 125, eu não posso dividir por 2, porque vai dar um número quebrado. 125 não pode ser divisível por 2. Certo? Então, viu? Aqui não dá para fazer aquele cálculo mental que a gente estava fazendo, se empolgando, né? Olha, porque aqui é por 5, né? Infelizmente. Se fosse por 2, a gente fazia metade, metade. Aqui a gente vai ter que fazer divisão, certo? Então vamos lá, ó. 125 por 5. Fixem bem nesse exemplo, certo? 125 por 5, eu vou pegar aqui 12. Então, presta bastante atenção. Quando tiver um assunto mais leve, aí, olha. 125 por 5, eu vou pegar aqui o número 2, ó, o quociente, vai dar 2, ó. 2 vezes 5, 10. Que é um complicado, né? Se eu botar 3 vezes 5, 15, aí ultrapassa, tá certo? Então, 2 vezes 5, 10. 10 para 12, sobra quanto? 2. Estão acompanhando a divisão? Aqui não dá para fazer aquela história boa que a gente estava fazendo, não. O cálculo mental. E só se vocês já souberem cabeça, né? Mas quando a gente estava dividindo por 2, estava encontrando metade e cara, não é, estava bom. Mas aqui a divisão é por 5, então a gente tem que fazer na escrita, tá certo? A não ser que você já viu essa divisão. Então aqui, 12 menos 10 dá 2, abaixo do 5, continua a divisão. 25 por 5 dá quanto? 5, né? E 5 vezes 5 é 25. Então, 5 vezes 5 é 25. Para 25, resto 0. Todas as divisões em decomposição de fatores primos têm que dar resto 0, certo? Então, 125 por 5 deu quanto? 25. Se fosse por 2, era bom, que a gente ia fazendo metade, metade, certo? Tá certo, né? Certo? Então, 25 eu posso fazer diretamente, ó. Pelo que tem lá na tabuada, ó. 25 por 5 dá quanto? 5, ó, porque 5 vezes 5 é 25. E 5 só pode pôr 5, que dá 1. Encerrou, ó.
Esse aqui deu menos número, ó, porque também ele é menor, né? 125. Aí você vai pegar o seguinte, gente, preste bem atenção, viu? Agrupa ele de 2 em 2, ó. 5 é a base. O expoente é a quantidade que o número 5 está se repetindo. Quantas vezes está se repetindo o número 5 aqui nesse agrupamento? 2 vezes. Aí vou fazer o produto do próximo número. Opa, não tem mais agrupamento. Eu escrevo só o número 5, ó. Ok? Eu escrevo só o número 5. Então, eu vou escrever isso tudo dentro da raiz, semelhante ao que fizemos ainda agora. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? O número, a base da potência, que tem um expoente idêntico ao índice da raiz, o índice aqui é 2, mesmo que ele não apareça. A gente vai cancelar o 2 com o índice. Aí vai ficar 5. Veja bem, ó. Vou passar um traço aqui para não atrapalhar. Vai ficar 5. O 5, gente, observe bem o seguinte, esse 5 aqui, ele não teve expoente 2 para poder cancelar. Então, eu não posso fazer o produto dele, já que ele ficou dentro da raiz. Então, você vai escrevê-lo, ele dentro da raiz. Tá certo? Esse exemplo aqui, ele é diferente do outro. Por quê? O outro a gente encontrou uma raiz exata, que deu 16. A raiz de 256 deu 16. E é uma raiz exata. Esse aqui, a gente fatorou, decompôs também em fatores primos, mas a raiz deu 5 raiz de 5. Por quê? Esse número 5 ele não foi simplificado com índice, porque não tem o expoente 2 aqui, ó. Ele continuou dentro da raiz de 5. O 5 que foi simplificado, ele ficou fora. Se tivesse outros números simplificados, ele ia fazer o produto deles, mas como não tem, ele ficou fora. Quando acontece isso, a gente chama de raiz não exata. Raiz, que é o que o livro coloca aí. Certo, Paulo? Ele coloca aí, que é uma raiz não exata. Ele colocou, viu, gente? A única coisa que ele não coloca é essa parte aqui. Aí eu aconselho a vocês reverem esse vídeo para poder escrever pelo menos essa parte aqui, ó, que ele não coloca. Ele já bota direto 5 raiz de 5. Deixa eu olhar aqui a página. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Ele nem bota qual é a raiz. Aí ele nem colocou, viu, gente? E depois vocês reveem o vídeo e colocam a resposta da raiz aí no livro, no caderno. Coloca esse exemplo aqui para vocês praticarem. Faz a decomposição e vê que a raiz aqui é não exata. Essa raiz é não exata. Então, o que é que a gente viu até agora? Que você pode decompor raízes quadradas e ela pode dar raiz exata, que foi o caso do número 256, que a raiz foi 16, deu a raiz exata. Você também pode decompor números ou raiz quadrada, no caso das 125, em que não dá uma raiz exata, por conta dessa raiz de 5 aqui. Certo? A raiz de 5 é um número irracional, por isso que deu uma raiz não exata. Aí, quando for na segunda-feira, eu vou dar mais exemplos de como você fazer esse cálculo de raízes. Aí, deixa eu ver só se dá para... Peraí, viu, gente? Olha, por enquanto, só dá para vocês fazerem, só para vocês irem treinando. Essa daqui já dá. Na página 20, questão 14, apenas uma questão só para vocês treinarem e já aprenderem esse assunto. Certo? Questão 14 da página 20, somente essa, para vocês treinarem esse início aí de como extrair a raiz quadrada de um número na forma fatorada. Ok? Pronto, por hoje é só. Quando for seguindo, eu tiro mais dúvidas de vocês e explico outros exemplos. Certo?